Mesmo? Não, só Insta. Tá. E como que você começou exatamente? Sobre o que que você fala? Qual foram as suas motivações? Qual é o seu objetivo ao trazer o conteúdo? Uau! Bom, eu tenho formação em psicologia. Uhum. Antes de fazer psicologia, eu me formei em administração de empresas também. E por algumas questões aí, eu morava fora do Brasil com meu esposo. E por não conseguir ficar sem fazer nada em casa, eu pensei assim, poxa, eu preciso distribuir conteúdo para a internet, né? Meu marido trabalhava o dia inteiro, minhas filhas ficavam na escola período integral, porque, né, lá o sistema é diferente daqui de escola. E antes de ir para fora, eu dava aula em universidade, para o curso de psicologia. E chegou uma hora que eu pensei, poxa, eu tenho muita coisa para compartilhar. E comecei a distribuir conteúdo para internet. Só Legal. que quando a gente chega assim sem saber como é que é, né? Como que a gente tá pisando ali num terreno que a gente não conhece, um terreno Sim. novo. E de certa forma eu comecei a expressar os meus valores na internet, junto com os conhecimentos de psicologia, e comecei a entender que não era o que o pessoal queria, porque principalmente da parte da psicologia, vinha porrada daqui, porrada dali, no sentido de, poxa, você está falando de valores, de fé cristã junto com psicologia, e daí que eu comecei a conhecer que eram coisas controversas, né? Não deveriam ser, eu acho, né? Mas ultimamente se tornaram, né? Se tornaram. A No modernidade... mundo contemporâneo, né? Sim, sim. E como que você conseguiu lidar com esse conflito, né? A primeira pergunta que eu quero fazer, como que a psicologia entende essa pressão da internet, dos comentários? Como que isso te afetou? Você que já era do ramo, trabalhava com isso, foi difícil de lidar? No começo, sim. No começo é um baque. A gente passa aí por algumas avaliações do que realmente importa pra gente. E eu decidi ficar com os meus valores e com o que eu acredito, né? Então, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia caiu em cima e eu escolhi suspender o meu registro de psicólogo. Não, peraí. Então você foi suspensa, no caso, pelo Conselho Regional de Psicologia. Não, eu suspendi. Mas por qual motivo eles estavam em cima de você? Porque eu não podia falar de cristianismo, de Jesus, sendo psicóloga. Mas você não podia falar para os seus pacientes ou você não podia falar nas suas redes sociais? Redes sociais. Caramba, tá assim a perseguição, então? Tá. Para os pacientes, não tem problema. Para os pacientes, não pode. Não pode falar. Existe o código de ética da profissão. Eu conheço muitos psicólogos cristãos, inclusive, que me seguem, que eles falam, né? Eles falam. Só que você acaba tendo que não andar embaixo de um código de ética de uma profissão. Uhum. Né? Então, é um paradoxo. Então cristão vai ficar sem psicólogo? Não, de maneira alguma, tem que ter. Inclusive, deveria ter exatamente uma categoria, alguma coisa assim específica, né? E isso é ainda muito moderno para entrar na cabeça de alguns. Mas é bem complicado isso. Muita gente deixa de fazer terapia por não encontrar um psicólogo, uma psicóloga que tenha valores parecidos. Mas assim, teoricamente, você não pode fazer um proselitismo pra cima da pessoa. Ou você não pode fazer uma acepção de pessoas, por exemplo. Você não vai querer converter ninguém no processo terapêutico, né? Isso é proselitismo. Nem é objetivo. Exatamente. Ao mesmo tempo, você também não vai fazer uma acepção de uma pessoa, por exemplo, eu não vou pegar o seu caso, eu não vou atender você mais, porque agora eu sei que você é o bandista, por exemplo. Uhum. Você não vai desqualificar uma pessoa por causa da religião dela. Mas fora esses casos assim, eu não vejo como a pessoa não pode falar nas redes sociais sobre a fé dela, não pode falar a respeito de, enfim, até mesmo dos valores, como você falou, cristãos, para os pacientes, ou para, de repente, se é o filho que tá ali, a mãe às vezes quer, né? Escolheu você por causa disso, te acompanha e vê, eu gostaria que você veja aí o caso do meu filho, veja, por exemplo, o que ele pode precisar. Eu não vejo por quê. Sim, mas deixa só deixar claro aqui algumas coisas, né? Por exemplo, chega no consultório, eu não atendo mais em consultório, né? Já faz alguns anos. Mas quando você está num consultório, você recebe pessoas de todos os tipos, todas as crenças, e você atende com total respeito. Só que o que acontece?
existe na teoria uma neutralidade do profissional. Ou seja, você tá ali com técnicas e com ciência para atender aquela pessoa. Só que, ao mesmo tempo, os seus valores, querendo ou não, interferem na tua maneira de atender. Certo. Algumas pessoas dizem que não, só que isso é meio seletivo. Você entende? Não. Valores cristãos não podem passar na neutralidade do terapeuta ali. Mas outras coisas passam. Por exemplo, se o terapeuta tem uma dificuldade no casamento dele, facilmente isso, digamos, transborda pelos poros dele se ele está atendendo alguém que tem problemas no casamento.